Como é que eu comecei a trabalhar no Brasil todo? Eu vou falar uma coisa para vocês. As oportunidades aparecem. Aliás, aparecem com mais frequência do que a gente imagina. Mas para a gente aproveitar essas oportunidades, a gente tem que ter visão para enxergar a oportunidade, mais do que isso, ter repertório para aguentar o desafio que se propõe sempre às novas oportunidades, tá bom? Mas vamos falar então do dia em que eu comecei a trabalhar no Brasil todo, e foi realmente numa manhã. Vamos comigo? Bem, pessoal, como eu falei num vídeo anterior, o mercado imobiliário tinha duas formas de atuar: o preço de custo e o preço fechado. Só que, para as pessoas comprarem a preço fechado, existe uma inflação terrível e, para ficar no preço de custo, que era mais barato, tinha sempre aquele problema da inadimplência de pessoas do grupo, fazendo com que o empreendimento parasse, porque ele dependia do pagamento de todos os condôminos do grupo para que se pudesse pagar os materiais e a mão de obra e assim o empreendimento pudesse ser terminado. E realmente existiam muitos empreendimentos parados. A Encol, uma empresa de Goiânia, vendo a oportunidade desse mercado, fala: uau, eu vou começar a garantir que as pessoas que tiverem condições de pagar possam receber o seu imóvel. E aí eles começam a vender a preço fechado, dando essa garantia, mas sabendo que eles precisam de uma tecnologia para industrializar o processo da construção dos prédios. Olha que interessante! Eu, não sabendo nada disso, acabei fazendo um projeto paisagístico para a Encol, que ela estava entrando em São Paulo, por indicação de um arquiteto amigo, o Henrique Cambiaghi. Eu fiz esse projeto e o resultado ficou bastante interessante. Bem, tempos depois, eu recebo um telefonema de Brasília do diretor de produto da Encol me convidando para fazer uma entrevista, uma reunião lá em Brasília. E olhe que nessa época ninguém falava em produto. Vender apartamento não tinha muito segredo. Ou você tinha 1, 2, 3 ou 4 dormitórios. Era dessa forma que as pessoas compravam o seu imóvel, a sua moradia. Isso aconteceu no início dos anos 80, eu já estava com o meu escritório próprio e tinha acabado de defender o meu mestrado lá na FAUSP, que mostrava uma metodologia dos alunos poderem desenvolver um projeto paisagístico com poucos ou quase nenhum conhecimento de vegetação. Cheguei de um voo em Brasília, fui direto lá para a sede da Encol e fiquei esperando cerca de 3 horas para ser chamado. Aí eu já estava super cansado, ansioso por essa espera e finalmente a secretária me diz que o diretor de produto tinha pedido para eu entrar na sala. Nem bem eu entrei, o diretor dispara: o que é que você sabe de paisagismo? Uau! Respirei fundo e falei: um pouco do que eu sei está aqui. Essa era a minha dissertação de mestrado, um calhamaço datilografado, porque naquela época não tinha computador, então dava a sensação que era um livro bastante grande, com bastante conteúdo. Ele ficou me olhando e antes que eu sentasse, ele me pergunta: o que é que você pode agregar de valor nos nossos produtos sem colocar mais custos? Pá! Quase que eu levanto e vou embora. Mas aí eu pensei rapidamente: vim até aqui para não terminar essa entrevista? Não, eu vou enfrentar. E sabe o que eu disse? Tudo. Você está falando com a pessoa certa, porque
paisagismo vai agregar muita qualidade de vida nos seus empreendimentos sem agregar custo algum. Ele agrega qualidade de vida porque nós vamos desenhar de uma forma harmônica equipamentos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, e não vai agregar custos. Por quê? Porque, em geral, você tem todos esses equipamentos sobre laje. Essa laje que hoje você já tem sobre os carros, e aqui vocês têm que fazer uma impermeabilização que é cara, uma iluminação, uma drenagem que também não custa pouco. Vocês têm que colocar materiais de revestimentos de piso que seja antiderrapante. Vocês já colocam também um pouco de terra e plantas, né, para dar uma sensação gostosa de jardim. Só que nós vamos projetar tudo isso de uma forma organizada, de uma forma que encante principalmente a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher é a mãe que decide a compra e ela pensa em quem? Ela pensa nos filhos, na criança, no adolescente, porque, em geral, essa mulher trabalha fora, deixa seus filhos com uma empregada. Naquela época, praticamente todo mundo tinha empregada, mas, em geral, não era aquela pessoa preparada para educar os seus filhos enquanto ela passava o dia fora. E tendo, então, equipamentos de lazer adequados para todas essas faixas etárias, a mãe poderia trabalhar fora tranquilamente, porque o papel da empregada era simplesmente descer no térreo e as crianças poderiam se sociabilizar com seus vizinhos, com os outros amigos, com as outras crianças que tivessem no prédio. O diretor parou, ficou me olhando e, antes de terminar a entrevista, me lançou mais um desafio. Ele disse: Abud, gostei muito da sua atitude e eu acho que realmente você vai nos ajudar muito nesse processo que nós estamos fazendo uma industrialização dos prédios. E vi que você tem disposição e conhecimento para nos ajudar a vencer esse desafio na área de paisagismo. Mas eu quero te pedir uma coisa: você pode estar amanhã em Porto Alegre fazendo uma palestra sobre esse assunto que nós estamos discutindo hoje? Eu engoli seco, respirei e falei: claro, eu tenho slides lá na minha casa, slides que eu já uso para dar aula, e posso tranquilamente amanhã à tarde estar em Porto Alegre fazendo a palestra. Nos despedimos, vim para São Paulo desesperado, passei a noite separando slides e organizando num carrossel, passei a mão num projetor e fui direto para Porto Alegre fazer a tal palestra. Bem, resultado, eles gostaram muito e aí me pediram para eu viajar e começar a fazer palestras mostrando a importância do paisagismo, do lazer, da vegetação em todas as capitais que eles tinham filiais. E aí, então, eu começo a fazer essas palestras e, em cada local que eu chegava, eu trazia projetos paisagísticos para desenvolver em São Paulo e depois mandar para eles de volta. Naquela época, não existia computador, só existia uma maquininha que se chamava fax. O que fazia o fax? A gente desenhava num papel ofício, botava na maquininha e, por via telefônica, esse papel que a gente passava aqui era recebido lá em Manaus, em Fortaleza, em Porto Alegre, etc, etc. Então, a gente desenhava em papéis grandes, cortava todo esse papel no tamanho A4 e eles depois montavam lá e conseguiam, então, ter o projeto plotado, mesmo que fosse numa cidade muito distante. E com isso, pessoal, eu montei 6 escritórios de paisagismo no Brasil, no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, sempre dentro de escritórios de arquitetura que já trabalhavam com a Encol. E aí a Encol começou a crescer, crescer, crescer e nos pediram uma coisa, para que eu fizesse um caderno de paisagismo para poder mostrar, para poder explicar para todas as regionais, porque eles estavam com muitos funcionários e a comunicação era bastante complicada. Assim, a gente fez esse caderno
que chamou Por Dentro das Áreas Externas, e foi o primeiro caderno de uma série para que se começasse a pensar na industrialização do edifício. Nós tivemos depois Por Dentro das Garagens, Por Dentro do Apartamento Tipo, os vilões do custo de um empreendimento, porque em geral o arquiteto desenhava ali o projeto pensando muito mais na beleza, no aspecto estético e às vezes também no uso, mas não se preocupava com os custos desses traços. Então, se começou a fazer uma racionalização muito grande do processo do projeto para que isso se revertesse em economia no processo da obra. Bem, pessoal, então foi esse o dia que eu enfrentei o diretor de produto e eu vou ser franco com vocês, eu só pude enfrentar porque eu já dava aulas e nessas aulas eu tinha que ensinar processos de projetos, criação de projeto para alunos de arquitetura. Então, embora tenha sido sim um desafio, eu já tinha repertório suficiente para entrar nessa empreitada e tinha certeza que a gente conseguiria resolver a contento. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter me acompanhado em toda essa exposição, mas eu acho que é bacana a gente contar as histórias para vocês entenderem também como é que acontecem as coisas nas nossas vidas, tá? Eu vou terminando mais esse vídeo, adorei a companhia de vocês e vou deixando aqui aquele nosso carinhoso e costumeiro abraço para todos vocês.